Você reconheceu e se arrependeu dos seus pecados ou você apenas reconheceu os seus pecados? Essa é até uma pergunta meio confusa, mas você vai entender nesta dopamina de hoje a diferença entre apenas reconhecer e se arrepender. Eu quero te levar a uma profunda reflexão da palavra do Senhor com essa dopamina. Vem comigo. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você que já chegou aqui, deixa o seu bom dia. Eu fico muito feliz quando vocês têm essa interação comigo. E quando você comenta, eu sei que você está aqui. E eu também posso citar o seu nome, sabendo que você está junto comigo, interagindo em todas as dopaminas. Eu quero agradecer a conquistadora Poliane, porque ela tem sempre interagido, também tem mandado muitos directs para mim, inclusive alguns vídeos que ela tem aprendido, ela já tem colocado em prática algumas coisas, e eu fico muito feliz de ver conquistadoras assim como ela, que tem mergulhado aqui nos nossos conteúdos, tem aprendido e tem feito a diferença. Então, Poliane, muito obrigada pela sua interação. E se você, conquistadora, está sempre aqui, comenta para eu saber que você está juntinho neste projeto que tem alcançado tantas vidas. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, porque de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos as nossas dopaminas e aos sábados, às 10 horas da manhã, temos o ponto de acesso. E você não pode ficar de fora da nossa programação, então se inscreva para não ficar de fora. E não esqueça também de compartilhar essa dopamina com mais pessoas. Copie o link, manda para suas amigas, coloca nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas e impactadas pela palavra do Senhor. Posso contar com você? Agora vamos juntas à nossa reflexão de hoje com essa pergunta tão peculiar que eu fiz no início. Você reconheceu e se arrependeu ou você apenas reconheceu? Reconhecer é algo muito bom. Sabe quando você entende que você fez algo de errado, que você sabe que falhou? Reconhecer é o começo do arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento é quando a gente, de fato, se posiciona a uma mudança. Quando a gente não tenta se esconder ou até mesmo se justificar, mas a gente reconhece e a gente busca a transformação. E é isso que eu quero te ensinar com essa dopamina de hoje. Te fazer refletir se de fato você tem reconhecido e tem, de fato, se arrependido, ou se você só tem tido uma consciência do pecado, mas na verdade isso não tem gerado nenhuma transformação. Olha só o que diz lá em Atos, capítulo 3, do verso 19 ao 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, ao qual lhes foi designado, Jesus. Preste atenção, aqui nós temos um momento, em que Pedro, ele prega no templo e ele faz um apelo ao povo que estava ali. E o apelo que Pedro faz é um apelo de arrependimento. Aqui é interessante que ele fala para o povo ter a consciência, mas também um arrependimento. Porque não adianta você reconhecer, mas você não desejar a mudança. Ou você saber que está errada, mas você não fizer nada para mudar aquela atitude. Então Pedro ele diz aqui que nós devemos nos arrepender e nos voltar para Deus. Quando há arrependimento, nós nos voltamos para Deus. Quando há só apenas um reconhecimento, nós podemos nos afastar de Deus. Preste atenção, porque isso que eu acabei de te falar é realmente o segredo do que nós vamos aprender aqui hoje. Quando você de fato está arrependida, você se volta para Deus. Quando você só tem o conhecimento e a consciência do seu erro, você muitas vezes se afasta de Deus. Porque quando você tem consciência que errou, você tem vergonha. E a vergonha, ela gera um afastamento. Mas quando você tem a consciência que errou, mas você não quer mais viver naquele erro, você tem a vergonha, mas essa vergonha te motiva à transformação. Então, quando a gente trabalha no arrependimento, a gente trabalha numa proximidade com Deus. Quando a gente trabalha só apenas numa consciência e realmente no reconhecimento do seu erro, você trabalha só no afastamento. Então você reconhece que é pecadora, você reconhece que falhou, você reconhece que não fez certo, então você prefere se afastar, porque aquilo te gera vergonha. Eu não sei qual foi a sua trajetória de vida, o que você passou até aqui, quais são as coisas e as circunstâncias que você enfrentou.
Mas com certeza, assim como eu, você tem na sua vida marcas de erros e falhas que você cometeu. E esses erros e essas falhas, elas podem gerar em nós duas coisas, e tudo vai depender da nossa escolha. A primeira que ela pode gerar, e que é o mais comum que gera nas pessoas, é justamente o remorso, é justamente a vergonha e também a vontade de se esconder. Esse é o primeiro ato do pecado em nós. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos que erramos e a primeira coisa que a gente faz é tentar se esconder. Você quer ver a prova viva disso? Vamos ver no primeiro pecado que o mundo conheceu lá em Gênesis. Eu quero ler com você o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Lá foi o primeiro momento em que o homem peca, né, que o homem faz aquilo que Deus não aprova, e a consequência disso foi Adão e Eva se esconderem. Olha só o que diz no capítulo 3, no verso 8. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Preste atenção, Deus ainda nem tinha falado com eles, mas só de ouvir os passos, eles já foram se esconder. É que nem criança, quando apronta alguma coisa e ouve a mãe chegando e sai correndo para se esconder para a mãe não ver, ou tenta esconder aquilo que fez para tentar disfarçar. Eu era muito campeã de fazer isso, gente. Eu limpava a casa da minha mãe sempre teve muita decoraçãozinha, enfeitezinho, e vira e mexe eu com o meu jeito delicado de ser, eu quebrava alguns vasos, quebrava alguns bichinhos que decoravam lá, e eu lembro de uma vez que eu quebrei, meu pai estava almoçando, minha mãe não estava em casa, e eu falei: pai, e agora? O que eu faço com esse negócio? Aí meu pai foi um cúmplice comigo naquela época, ele pegou e falou: vamos tentar colar. Ele me ajudou a colar lá, tal, mas o negócio não ficou tão bem colado não, mas a frente estava bonitinha, né? Aí eu fui lá, coloquei o vaso na frente, estava intacto e deixei a parte quebrada atrás. Aí um belo dia minha mãe foi lá limpar, né? Tava limpando a rack dela, quando ela pegou o vaso, o que aconteceu? O vaso desmontou na mão dela. Aquilo que aparentemente parecia estar tudo certo, no final não ficou, né? Minha mãe percebeu o erro e ela falou assim: o que aconteceu com o meu vaso? E aí eu tive que reconhecer, falei, né, que meu pai tinha me ajudado, enfim, né? Mas é a nossa primeira alternativa, tentar se esconder, tentar disfarçar, tentar fugir. A gente sabe que fez errado, a minha consciência era que eu tinha quebrado o vaso, mas eu não queria reconhecer e me arrepender disso. Eu reconheci que eu errei, mas eu tentei disfarçar. Foi a mesma coisa de Adão e Eva. Eles perceberam que algo não estava certo e eles decidiram se esconder. Eles perceberam que eles tinham feito errado, que eles desobedeceram a Deus. E o resultado não foi só o reconhecimento e arrependimento, foi só reconhecer o erro e tentar se esconder para não lidar com ele. Será que hoje você tem sido como Adão e Eva? Será que você tem tentado fugir daquilo que você sabe que tem que ser tratado? Deus já está te falando há muito tempo que precisa tratar aquela ferida, que precisa tratar aquela situação, que você precisa se redimir naquele caso, que você precisa falar com aquela pessoa, que você precisa consertar aquela atitude, que você tem que ter uma iniciativa. Mas de alguma forma você tem feito como Adão e Eva, tem ouvido os passos e a primeira coisa que você faz é tentar se esconder. E essa fuga tem feito você não ser de fato liberta deste pecado, liberta deste problema, liberta desta culpa. E essa culpa, ela só vai crescendo em você. Essa culpa vai gerar em você um sentimento de pesar e você vai ter vergonha de Deus. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas até têm a consciência que estão errando, mas elas não estão dispostas a tratar. E elas estão fazendo como Adão e Eva, procurando caminhos para que elas possam fugir do tratamento necessário. E que você não seja assim como Adão e Eva, que fuja daquilo que você tem que lidar, que você tem que encarar de frente. Mas que você faça como Pedro orienta lá em Atos 3,19. Ele orienta para que eu e você nos arrependamos, para que a gente tenha consciência, mas que a gente busque o arrependimento como? Nos aproximando de Deus. Porque quando nos aproximamos do Senhor,
Quando nós nos conectamos com Deus, aquilo que é impuro, Ele limpa de nós. Ele lava nossas vestes. Você consegue entender? Jesus, Ele veio para este mundo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas para que você, de fato, possa lançar sobre Ele tudo isso e viver uma vida livre dessa opressão do pecado, você não precisa só reconhecer, você tem que estar disposta à transformação. Não adianta você ter a consciência que errou, mas você não ter a atitude que é necessária para que essa transformação aconteça. O que Adão e Eva precisavam fazer aqui? Reconhecer e se posicionar e não fugir. Falar com Deus e apresentar ao Senhor de fato as falhas que eles cometeram. Mas a primeira alternativa que eles tiveram foi se esconder. Então não se esconda mais. Porque não adianta você se esconder. Vai ser como o vaso que eu falei aqui para vocês. Aparentemente parecia estar tudo certo, mas uma hora Deus vai lá e pega e aí mostra de fato que era só uma aparência, mas que no fundo estava quebrado, que no fundo não estava certo. Então o Senhor está te chamando hoje a um arrependimento, um reconhecimento e uma atitude correta diante dessa circunstância. Mas não para por aí. Olha só que interessante o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 15, hoje a gente vai ler algumas passagens da Bíblia, hein? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, hoje você vai ler bastante a Bíblia comigo. Abre aí em Lucas capítulo 15. Nessa passagem nós vamos ver a parábola do filho pródigo, a tão conhecida parábola do filho pródigo. E aqui nós temos um paralelo entre o que Adão e Eva fizeram e o que o filho pródigo fez. Ambos erraram, ambos quiseram ter a sua própria autonomia. Tanto Adão e Eva comeram fruto que Deus tinha falado que não era para comer e eles quiseram ter sua própria autonomia, quanto o filho pródigo que foi lá e pediu a herança antecipada para o pai para viver a sua vida. Ambos eles queriam ser independentes de Deus, né? E do pai. Só que no momento que eles perceberam as falhas e os erros, houve duas atitudes diferentes. Enquanto Adão e Eva se esconderam e tentaram fugir de Deus, o filho pródigo ele tem o reconhecimento e ele tem um posicionamento diferente. E qual é esse posicionamento? Vamos ver? Do verso 17 ao 19. Olha só o que diz. Caindo em si, ele disse, ou seja, quando ele reconheceu que ele estava errado, olha só o que ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Vamos parar aqui e você vai ver, olha só o que esse texto diz. Diferente de Adão e Eva, eu ia falar Abraão aqui, diferente de Adão e Eva, que quando ouviram os passos de Deus, caindo em si do pecado, fugiram e se esconderam, o filho pródigo, caindo em si, ele reconhece e ele tem uma atitude de arrependimento. Qual foi essa atitude? Voltar-se para o pai. Lembra que a gente leu em Atos? Pedro, ele fala o quê? Arrependam-se e voltem-se para Deus. Então, o arrependimento, ele nos leva para perto de Deus. O remorso, o reconhecimento, a culpa, ela nos afasta de Deus. Sabe o que acontece? O diabo, ele ama quando você não se arrepende, você só tem consciência do pecado. É o que ele mais ama, é fazer as pessoas terem consciência do pecado delas. Ele faz questão de mostrar os seus erros. Ele faz questão de apontar para você tudo que você tem errado. Sabe essa consciência que fica aí falando? Você fez isso, você fez aquilo, você erra, você é aquilo, olha só como você está fazendo, por isso que nada dá certo na sua vida, é por isso que você está vivendo assim. Isso tudo que está na sua cabeça aí que fica falando, não é a voz do Espírito Santo, é a voz do inimigo que fica soprando nos seus ouvidos, trazendo consciência do seu pecado. Porque a voz do Espírito Santo, ela vai te dizer, você errou, mas no Pai você pode ser consertado. Você falhou, mas no Pai você pode ter perdão. Você fez isso, mas vai lá, se arrepende, pede perdão e muda a sua atitude. Essa é a voz do Espírito Santo, é a consciência divina. A consciência maligna, que é aquela que fica soprando no nosso ouvido, vai sempre só culpar você. Essa culpa exacerbada que você sente não é a voz de Deus.
A voz de Deus, ela não fica te acusando. A voz de Deus te ensina onde você errou, mas ela te chama para perto para transformação. A voz do inimigo, ela te aponta o teu erro e faz você ficar com vergonha do que você fez e se afastar. Então eu não sei em que momento da sua vida você está vivendo hoje. Talvez hoje você esteja vivendo o momento da culpa. Você está se culpando pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas debilidades que vêm sendo todos os dias ali apresentadas a você, que você tem tentado lutar, mas todos os dias você está ali enfrentando os mesmos problemas e o diabo está ali, aproveitando isso só para te manter se sentindo acusada, se sentindo culpada, para que você fuja e se esconda como Adão e Eva. Mas Deus, ele está te trazendo a consciência hoje através dessa dopamina e eu creio que ele está te trazendo a consciência de que você falhou, você errou, mas ele te perdoa e ele te chama para perto. Porque o que você falhou, o que você errou, isso não te afasta do Senhor se você se arrepender. E se você permitir ele tratar a tua vida. Você pode estar distante hoje do Pai, mas se você decidir hoje, assim como aquele filho pródigo que estava tão distante do seu pai, estava longe, quilômetros de distância do Pai, mas ele lembra do Pai e ele volta para o caminho do Pai, faça o mesmo. Não fique distante. Não importa o que você fez, o que você falhou, para Deus não existe pecadinho e pecadão. É pecado do mesmo jeito. Então não ache que você, por ter falhado em determinada coisa, é mais pecadora do que eu, por exemplo, que estou aqui pregando a palavra, mas que tem momentos que eu também falho como ser humano. Consegue entender? Nós somos falhas de maneira igual. A diferença é que as consequências de um pecado e de outro podem ser diferentes, mas ambos são pecados, são falhas e todos os dias precisamos nos arrepender. Então o Senhor está te chamando hoje para o verdadeiro arrependimento, assim como o filho pródigo. Enquanto Adão e Eva se esconderam, fugiram pela consciência, mas uma consciência cheia de culpa, a gente pode olhar para o filho pródigo nessa parábola que Jesus conta, onde ele tem a consciência do pecado, mas essa consciência gera transformação e desejo de mudança, e ele corre para os braços do Pai. Quem que você quer ser nessa história? E eu quero te convidar a entender que os nossos pecados são totalmente perdoados no Senhor, totalmente perdoados. Mas se a gente não se arrepende, se a gente não busca transformação, a gente acaba sendo levado à morte. E quando eu falo a morte, eu não estou falando só da morte física, estou falando de uma morte espiritual. A gente vive uma vida vagando pelo mundo, pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, mas uma vida totalmente pesada, uma vida sem sentido. E, consequentemente, isso vai tirando o brilho do que é viver. Isso pode até te levar, inclusive, a uma morte física, como foi o caso de Judas. Você conhece Judas? Judas, o traidor? Ele acabou tendo a consciência do erro que ele cometeu, mas o remorso foi tão grande que ele não suportou. A vida perdeu sentido, ele teve morte espiritual e ao mesmo tempo uma morte física. Olha que desesperador você olhar para a sua vida e perceber que você fez um pecado, mas que você não se arrepende dele. Na verdade, você só tem um remorso dele. Tem muitas pessoas que dizem que se arrependeram, mas na verdade não é um arrependimento, é um remorso. Porque o arrependimento leva à transformação. Se você tem a consciência do erro, mas não gerou transformação na sua vida, você só tem a consciência. Isso é só um remorso. Toda a consciência de pecado que gera realmente um arrependimento leva a pessoa a mudar a sua vida. É como Jesus falava para muitos que ele curava. Vai, a tua fé te salvou, não peques mais. Sabe? Quando Jesus fala não peques mais, não é que a pessoa não ia pecar, mas olha, não fica carregando o remorso do seu pecado. Perdoa, arrependa, volte-se para Deus e viva a liberdade do que é andar com Cristo. É isso que ele está te falando hoje. Então Judas, você pode ver lá em Mateus 27:5, e você vai ver que Judas, ele se mata, ele se enforca pela consciência do pecado, mas não tendo um arrependimento genuíno. É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer gerar tanta culpa para que tudo em nós seja morto, para que tudo em nós seja abortado, para que você mesma aborte sonhos, projetos que Deus sonhou para você, aborte planos de Deus para você pela culpa, pelo pecado. É isso que ele quer. Se ele puder te manter na casa de Deus,
mas com uma consciência de pecadora, apenas pecadora, mas não entendendo a transformação de vida que Deus pode fazer na sua vida, ele já vai ter ganhado o projeto que ele tem para você. Porque o projeto do diabo para nós é esse, é fazer a gente ter a consciência dos nossos pecados e fazer a gente se sentir culpado e distante de Deus. Você consegue entender? Então preste atenção, Deus ele está te tratando aqui. E Ele está te dizendo, para de se sentir culpada. É hora de você de viver o arrependimento. Para de olhar para os seus erros e comece a se voltar para Deus para que você tenha uma mudança genuína. É a mudança e a transformação que Deus quer fazer na sua vida. E um exemplo que nós podemos ter aqui de um homem que também falhou com Jesus, assim como Judas. Mas Judas, ele não se arrependeu, ele só teve remorso. Enquanto o outro, ele se arrepende genuinamente. Sabe de quem eu estou falando? De Pedro. Pedro, ele também nega Jesus. Ele faz algo muito ruim para Jesus. Jesus fala para ele, você vai me negar. E Pedro disse que não, ele não ia. Mas no final, Pedro negou Jesus para salvar a sua própria pele. E esse negar a Jesus feriu Pedro na alma. A Bíblia conta que ele, quando olhou para Jesus, os olhos dele se encontrou com Jesus, ele chorou. Ele lamentou o seu interior, porque ele viu o que ele tinha feito. Ele viu que ele tinha falhado com Jesus. Mas Pedro, ele não deixa aquele remorso ficar no coração dele. Ele se permite ser perdoado por Deus. Ele, quando tem um encontro com Jesus, lá em João, no capítulo 21 ao 15, olha só, eu quero ler com você, porque para mim essa é uma das passagens tão lindas, onde Jesus ele encontra com Pedro depois de tudo o que aconteceu, e ele olha para Pedro e ele mostra para Pedro que Pedro ele não estava perdido. Que o que Pedro tinha feito já tinha sido apagado por ele, que agora Pedro tinha uma nova missão. E essa missão está lá no versículo 15, capítulo 21, versículo 15, e olha só o que diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Olha que lindo. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você realmente me ama? Por que ele está perguntando para Pedro? Porque lá atrás, Pedro disse que amava Jesus, mas ele negou. Só que agora Jesus faz uma pergunta de novo para Pedro, porque agora ele sabe que Pedro teve a consciência e o arrependimento do pecado que ele tinha cometido. E ele volta para Pedro e pergunta, Pedro, você realmente me ama? E Pedro fala novamente, eu te amo, Jesus. Só que agora esse amor, ele estava genuinamente transformado pelo arrependimento do pecado. E aí então Jesus olha para ele e fala, então cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, seja o primeiro pastor depois de mim para cuidar da minha igreja. Olha só que lindo. É isso que Deus faz, é isso que Jesus gera em nós. Quando há arrependimento, nos aproximamos de Deus. Quando há culpa, nos afastamos de Deus. Que você possa ter essa consciência, não só do pecado, mas a consciência que o arrependimento é o que Deus quer gerar em você. E para finalizar, lá em 2 Coríntios, eu quero ler com você, Paulo ele nos orienta sobre a importância de não termos mais nenhuma condenação, porque quando estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação, nada mais pode nos separar desse amor de Deus. E olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus ele não fica remoendo o seu passado. O pecado para Deus já foi. Se você se arrependeu, não fica mais remoendo o pecado. Se arrependeu, viva o novo. Deixe Deus fazer algo novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Viva as coisas novas no Senhor. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quando você entende que a importância do arrependimento, ela faz uma mudança em nós, nós começamos a experimentar algo que o mundo não conhece, que é a paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que nos liberta de toda acusação. E é por isso que Jesus diz isso lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 ao 30, que diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus quer fazer com você neste dia.
Eu não sei o que te aflige, eu não sei o que dói o teu coração, mas a palavra de Deus veio ao teu encontro hoje te dizendo, Ele te perdoa dos seus pecados. Ele te limpa dos seus pecados, mas o ponto aqui é, você está tendo de fato um arrependimento? Ou você só está tendo uma consciência? Só a consciência te afasta de Deus, mas o arrependimento te aproxima do Pai. Então permita-se ser curada, ser liberta e perdoada por seus pecados. E viva esse fardo, esse jugo, esse que é leve, que é suave, que vem de Jesus para a sua vida. Eu quero orar por você. Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço pela vida dessa conquistadora. Glorifica ao Senhor porque é nítido ver que o Senhor tem cuidado de nós e a Tua palavra tem vindo ao nosso encontro. A Tua palavra disse hoje para nós que não devemos nos sentir culpadas, mas devemos descansar em Ti e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes, Pai, deixamos com que as aflições, com que os problemas, com que as circunstâncias venham ao nosso encontro, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, fazendo a gente se sentir culpada e distantes de Ti. Mas a minha oração, Pai, é que essa conquistadora se sinta perdoada pelo Senhor. Se há alguma acusação do Satanás hoje na vida dela, que isso seja liberto em nome de Jesus, que ela possa se sentir perdoada e que ela venha ter o verdadeiro arrependimento. Esta é a minha oração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, fiquem com Deus, não se esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas e eu te encontro e te espero nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!